Seja bem-vindo a mais uma Marca Registada. A Centro Marca é a associação que mais defende as marcas portuguesas e é a instituição que tem mais presente a necessidade de criar uma cultura de marca, porque conhece bem tudo o que está por trás das marcas, seja a indústria, a inovação, a qualidade ou até a criação de emprego qualificado e retenção de talentos. Qualidades que criam riqueza num país que muito precisa. Para nos falar destes temas, conto hoje com João Paulo Girbal, presidente da Centro Marca. Muito bem-vindo à Marca Registada, obrigada pela sua presença. Começamos a falar e a explicar precisamente o que é a Centro Marca e o que é que faz pelas marcas portuguesas. Bom, a Centro Marca é uma associação de empresas detentoras de produtos de marca para Portugal. Existe desde 1994 e foi criada exatamente para proteger um ambiente de concorrência leal, mas intensa, que beneficie o consumidor. E também para promover uma cultura de marca em Portugal. É uma associação que existe com o mesmo formato em praticamente todos os países da Europa e temos uma associação maior a nível europeu que se chama AIM, a Associação des Industries de Marque, que com sede em Bruxelas e que no fundo serve de chapéu de chuva para todas estas associações nacionais. Pelo Marca Registada passam inúmeras marcas portuguesas que precisam também de uma instituição como esta que as defenda, não é? Evidentemente, nós podemos pensar que por haver marcas muito fortes, que elas não precisam de alguém que olhe por elas e que zele pelos seus interesses. Não é esse o caso. E a Centro Marca existe exatamente para proteger, digamos assim, as marcas, quaisquer que sejam elas, desde as nacionais às multinacionais, por aí adiante, a encontrarem no mercado português um ambiente de concorrência leal, mas obviamente intensa, porque é isso que se pretende, onde a inovação seja bem-vinda, onde as marcas tenham um acesso ao consumidor e onde seja possível para o consumidor ter escolha. Claro. Numa conjuntura difícil como a que vivemos agora e numa conjuntura onde a concorrência a nível de preço sobretudo é forte, não é? Sobretudo a distribuição, e já vamos falar mais aprofundadamente da distribuição, é cada vez mais importante o papel da Centro Marca? Eu penso que é importantíssimo, porque nós vemos que numa situação de crise económica como a que nós atravessamos, e também crise social, porque a crise económica tem múltiplas ramificações, é muito importante que nós olhemos um bocadinho para lá daquilo que vemos na nossa frente, ou seja, para além do preço. Os preços baixos têm um custo. Tem um custo que depois se reflete no emprego, na qualificação profissional, na oferta, na diversidade da oferta, por aí adiante. Portanto, e é preciso que nós olharmos um bocadinho como é que a economia e a sociedade se compõem nos seus diferentes elementos para nós podermos depois fazer as nossas escolhas. Por exemplo, se nós considerarmos que as marcas originais, pelo compromisso que têm com os seus clientes ou consumidores, de permanentemente apresentarem inovação, permanentemente estarem preocupadas com a qualidade, permanentemente terem a oferta e o sortido adequado àquilo que são os desejos e as necessidades dos seus clientes e não, enfim, defraudarem as suas expectativas, porque a marca constrói uma relação. Nós vemos que em Portugal nós ainda temos muito trabalho a fazer. Obviamente que a Centro Marca apareceu em 94 com um conjunto de empresas, desde essa altura tem crescido muito, hoje somos cerca de 54 empresas, a maior parte delas tem uma plataforma de produtos, um portfólio de produtos muito alargado. Se eu lhe disser que, por exemplo, dentro destas empresas estão cerca de 1000 produtos originais, produtos com nomes que toda a gente conhece, escuso de estar aqui a dizer, isto já dá uma ideia da expressão que a Centro Marca tem para Portugal e a importância que tem. Obviamente que as marcas portuguesas, aquelas que nasceram em Portugal, e aqui estou a pensar nas marcas que aparecem todos os dias. Por exemplo, se nós formos perguntar ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, os registros que foram feitos em Portugal, nós vemos uma imagem que não é muito positiva. Por exemplo, de 2011 para 2012, o número de registros de novas marcas em Portugal diminuiu 11%. O que significa que houve menos trabalho nessa área.
O que significa que, em termos de investimento em inovação, também houve um menor esforço. Isso para o consumidor português pode ser mau. E é, com certeza, mau. Quem introduz a maior parte da inovação no mercado são as marcas originais. Eu dou-lhe um exemplo que é frequentemente utilizado em discussões. Se nós pensarmos num produto original, por exemplo, um produto que inicia uma gama, uma Coca-Cola, ou, por exemplo, um iPad, esses produtos foram postos no mercado por fabricantes de marcas originais, marcas que, para os seus consumidores, representam algo. Muitas vezes, na comunicação que essas marcas fazem, para criar a tal ligação emocional com os consumidores, a natureza do próprio produto, ou seja, se é feito de um determinado metal, ou que tem um determinado líquido, ou uma determinada composição química, etc., nem será tão importante. O que é importante é como é que esse produto se encaixa no estilo de vida e na vontade do consumidor. Muitas vezes, até são produtos que criam novas necessidades ao consumidor. Isso acontece nas marcas originais. Por exemplo, se nós formos para a área dos medicamentos, os genéricos não é isso. Um genérico é um produto que já foi original, quando foi lançado no mercado, por uma marca original. Por exemplo, se nós pensarmos numa marca da distribuição, a marca da distribuição é um produto que foi lançado, provavelmente, em termos de categoria, por uma marca original e depois apareceu, banalizou-se, digamos assim. Agora sim, se calhar podemos falar da distribuição, até porque as marcas da distribuição têm sido fortemente criticadas, não só pelas margens que são retiradas aos fornecedores, não é? Mas também por não terem grande produção nacional. A Sonae Distribuição e Jerónimo Martins estão entre os 6 maiores importadores nacionais. O que é que podemos dizer sobre isto? Até porque a distribuição e este canal tem uma variedade cada vez maior, não é? Não estamos a falar aqui só de produtos da área alimentar, estamos a falar de praticamente todos os produtos, sobretudo quando falamos de grandes superfícies, e acaba por ser, para estas marcas originais que falava, uma concorrência muitas vezes desleal, não é? Evidentemente, e essa, digamos que é uma das vertentes, a tal proteção do ambiente de concorrência leal, é uma das vertentes do trabalho da Centro Marca. O outro trabalho, que é a promoção de uma cultura de marca, digamos assim, é aquele que é positivo, muito mais interessante. Eu, de qualquer forma, gostava de abordar essa sua pergunta de uma vertente ligeiramente diferente. E se eu posso agora fazer-lhe uma pergunta, é assim, porquê é que são conhecidas as marcas da distribuição? Porquê? Porquê? O que é a pela característica principal? Que fazem? Pela presença nos sítios? Pela uma presença massiva nos pontos de venda. Isso também tem a ver muito com a legislação que, por um lado, se calhar não existe em Portugal, não é? Nesse ponto. Evidente. Mas são conhecidas por uma presença massiva, por um preço que o consumidor associa a um preço mais baixo, claro, não é? E uma qualidade QB que é satisfatória. Ou seja, que as pessoas até porque as marcas experimentam e depois podem... as ditas marcas próprias, não é? Têm já hoje várias gamas, não é? Exatamente. Tem até uma gama mais premium. Esse foi uma necessidade de diferenciar, mas não foram as marcas da distribuição que, digamos, inovaram e colocaram essa gama de premium. Isso apareceu naturalmente no mercado. Mas aqui o ponto e eu se calhar vou dizer uma coisa que a vai chocar um bocadinho. Nós não somos contra as marcas da distribuição. Nós somos a favor de um tratamento igual na prateleira das marcas da distribuição versus as marcas de fabricante. Por exemplo, o que acontece hoje é que em produtos em que o consumidor percebe a qualidade como equivalente, a diferença de preço entre a marca da distribuição e a marca de fabricante é determinada pelo dono da prateleira. E, portanto, se eu ponho um preço muito mais baixo, então, quando estamos numa altura de crise em que as pessoas fazem contas a todos os cêntimos que gastam, a diferença de preço encaminha muita gente para a solução mais barata. Agora, do ponto de vista, portanto, do consumidor, o consumidor faz a sua escolha consoante o orçamento que tem disponível. Aquilo que nós temos a certeza é que existem inúmeras experiências e inúmeros testes que foram feitos, é que em situação em que o preço é semelhante, o consumidor escolhe sistematicamente a marca original. Prefere a marca original. Ainda assim, muitas vezes o que acontece é que a marca original tem um espaço
no linear muito mais A marca pequeno. original não é? tem que pagar tudo. Tem que pagar para entrar no linear, tem que pagar para ter uma determinada exposição à altura dos olhos, tem que pagar para ter os topos, tem que pagar tudo. Esse não é o caso da marca da distribuição. E depois também, como a margem que é colocada, a margem de comercialização que é colocada em cima da margem da marca do fabricante original, é com certeza muitíssimo superior à outra, aí vem uma diferença de preço que depois não se explica. Portanto, do ponto de vista teórico, nós não somos contra as marcas da distribuição. Elas têm razão de existir, portanto, cumprem uma função para aí dentro. Somos contra um tratamento desigual, uma discriminação que existe nas diferentes marcas. Porque, e aqui é importante referir, quando nós vemos uma marca original, nós sabemos quem é que a faz, onde é que essa empresa tem fábricas, sabemos que essa empresa, porque tem um nome a defender, um ou vários, porque as empresas com portfólios de marcas normalmente têm muitas marcas, têm nomes a defender que custaram muito a criar e custam muito a divulgar e muito a defender, portanto, dão formação aos seus trabalhadores, tentam mantê-los muito tempo para poderem ter essa consistência de qualidade, de inovação, por aí adiante, investem muito na satisfação, digamos assim, das necessidades dos clientes, investem também em inovação, coisas que eventualmente não saíram de market research, mas que foram ideias dessas próprias empresas. Ainda assim, para a massa de consumidores, ou seja, para a maioria e para a grande maioria, este conhecimento não é claro, não é? Porque quando se pensa numa marca própria, pensa-se numa produção nacional, não é? E não se tem a percepção, muitas vezes, desta diferença, não é? Bom, eu acho que o que é importante é o valor que se deixa em Portugal. E o valor que as marcas de fabricantes deixam em Portugal é superior àquilo que deixam as marcas de fabricante. Várias razões. Vou-lhe dar um exemplo que vai perceber este raciocínio. Imagine, por exemplo, um iPad. O iPad é desenhado na Califórnia, mas é feito no Extremo Oriente. Aquilo que fica nas fábricas do Extremo Oriente é uma percentagem muito pequenina do valor que esse equipamento chega ao mercado. O que significa que a maior parte do valor fica com quem desenha e quem registou, digamos assim, aquela marca. Portanto, neste caso, fica nos Estados Unidos. Claro. Ora bem, esse modelo virtuoso de marca original é um modelo que Portugal teria vantagem e interesse em defender e em explorar. Estamos a falar dos Estados Unidos, que é uma realidade que a nível de marcas, sobretudo, e de patentes de marcas, e sobretudo quando falamos de marcas como a Apple, não é? que são marcas, são love brands, não é? E os norte-americanos são de facto muito bons a criar isso, teriam muito para nos ensinar, não é? Ainda nesse... Com certeza, mas eu acho que em Portugal também nós também já estamos a fazer um bom trabalho e aquelas empresas que têm investido na criação das suas próprias marcas têm mais facilidade em exportar sustentadamente. Esta crise também terá criado aqui nos consumidores um certo gosto, ou um maior gosto de comprar o que é português? Com certeza. Portanto, obviamente que nós como consumidores, se tivermos a hipótese de saber onde é que os produtos são feitos, e nas marcas originais nós temos a hipótese de saber onde é que eles são feitos, vamos privilegiar aqueles que são feitos e que deixam valor na nossa casa, no fundo em Portugal. E portanto isto obviamente que suscitou um maior interesse das pessoas onde é que as coisas acontecem e onde é que são feitas e onde é que deixam valor. Mas eu dou-lhe um exemplo relativamente às exportações. Nós ouvimos falar muito em exportação, temos que aumentar as exportações, até um determinado nível do PIB, por aí adiante. Nós no passado, e aqui há muitos anos, nós tínhamos um país onde a mão de obra era barata e, portanto, nós fabricávamos para outras marcas que vendíamos nos têxteis, no calçado, na cerâmica, etc, etc. E outras empresas colocavam a sua marca e vendiam aqueles produtos como marca. Da mesma forma que a Apple vende os iPads com a sua marca, mas eles são feitos no Extremo Oriente. Ainda acontece de alguma forma. O problema que aconteceu foi que quando há alterações disruptivas no comércio mundial, nomeadamente a abertura ao comércio dos produtos do Extremo Oriente nessas áreas, não é? Vestuário, calçado, etc, etc. A nossa mão de obra barata foi eclipsada por uma mão de obra muitíssimo mais barata. Requisitos ambientais mais digamos, abertos,
Claro. E, portanto, mais baratos por aí adiante e, portanto, nós perdemos essa oportunidade. Ora, se nós investirmos em marca, e se o valor dessas marcas ficar aqui em Portugal, ou seja, se nós criarmos as marcas e depois exportarmos com marca, a maior parte do valor ficará aqui. E, portanto, poderemos exportar sustentadamente. Os clientes vão passar a pedir uma determinada marca. E isso para nós é excelente, que é o que acontece naquelas marcas que são verdadeiramente fortes e que se afirmam. E nós temos verdadeiramente boa capacidade para o fazer também, não é? João Paulo, teríamos horas para falar sobre estes temas, com certeza que terei cá mais vezes, porque esta conversa tem muito ainda para falar. Muito obrigada por ter estado neste Obrigado, Marca Registada, que hoje fica por aqui. Nós regressamos para a semana, regresso também. Até lá.